É um método, tá certo? De strings. Ele me retorna o caractere que está na posição indicada. Beleza? Isso aqui. É, de novo, um método de string que me retorna os caracteres da posição 3 até a posição 7. Beleza? Essa posição inclui essa aqui menos 1. Eu posso ter alguma coisa desse tipo aqui, ó. Eu posso ter isso aqui. O que isso aqui está dizendo para mim? Ele vai retornar tudo o que tiver do 3 em diante. Do terceiro caractere em diante. Beleza? Se tiver a string ponto upper string, o que é? Retorna tudo maiúsculo. E para minúsculo? Lower string, beleza? Tudo bem? Desculpa, o F.6 arredonda para cima, tá certo? O que ele me retorna aqui então? 6, beleza? E o round? O floor arredonda para baixo, beleza? O floor arredonda sempre para baixo. O round, ele vai arredondar seguindo uma regra universal. Até 4.9 para baixo. 5 para cima, ele vai arredondar sempre para cima. Beleza? Isso aqui provavelmente vai cair também nesses exercícios que vocês têm que responder o que está fazendo. Tá bom? Beleza? Também cai, ó, isso aqui também cai, com certeza. Porque isso aqui é muito parecido com o primeiro lá, tá certo? Eu só estou mudando o comando que você tem que utilizar. Em um eu tenho for, no outro eu tenho while. Beleza? Pode ter um do while também para fazer. Tá? Por quê? São só trechos de código. De novo, eu não vou mandar você fazer uma classe inteira. Mais trecho de código eu posso pedir para vocês fazerem. Tá bom? Porque isso aqui é uma lógica simples e direta. Beleza? Isso aqui, ó. Metade da prova de vocês está desse jeito. Tá bom? Metade. Como é que eu resolvo essa parada aqui? São sempre, minha preocupação é sempre a saída, né? O que ele devolve, tá bom? Porque eu vou especificar sempre a entrada, entendo que você já fez a entrada dos dados, ele vai processar e vai me devolver uma saída. Então, quando vocês tiverem o system.out aqui, você vai se preocupar com essas linhas. Então eu tenho uma aqui, eu tenho uma linha aqui, uma aqui e outra terceira linha aqui. Então com certeza eu tenho 3 prints diferentes na minha saída. Já é um bom indicativo. Tá certo? Qual outro tipo de saída que eu posso ter? Qual outro tipo de saída eu posso ter? J-Option-Pen. Beleza? Então vocês vão ver em alguns exercícios de vocês lá, uma caixinha vazia assim, ó. Só com o botãozinho aqui.
E você tem que escrever aqui dentro da caixinha o que é que eu estou pedindo. Tá bom? Que é a saída da parada. Nós vimos isso na última aula. O que sai dali? Considerando que eu coloque como entrada Alexandre Atanes de Jesus. O que vai sair daí? As posições, os caracteres, o contrário. A primeira saída, como é que fica? O tamanho do texto é 20, 30, depende da quantidade de caracteres que você tem. Tá certo? Esse barra ele faz o quê? Pula a linha. Então esse novo nome vai aonde? Na linha de baixo. Beleza? Tranquilo? Então ele imprimiu. O tamanho do texto é, jogou o novo nome para baixo e colocou o tamanho do meu texto aqui na frente. Beleza? E parou. Aí eu estou esperando o segundo printf, né? Aí vai colocar lá, ó, texto.charete dentro de um for. O que esse for está fazendo? Ele está imprimindo o nome de trás para frente. Beleza? Ó, ele está começando igualando i ao tamanho do meu texto. Então, meu nome tem 20 caracteres, então ele está colocando i igual a 20. Menos 1 por quê? Porque é a última posição do vetor é a quantidade de caracteres menos 1. Porque a última posição do vetor nesse caso seria 19. E vai rodar enquanto i for maior ou igual a 0. Então ele vem da posição 19, ou seja, do último caractere do meu nome, ele vem imprimindo um por um até o primeiro caractere, beleza? Então ele vai colocar lá novo nome, 2 pontos e o seu nome ao contrário. Tá certo? E por fim, né, ele faz uma série de quebras de texto aqui, junção com outras palavras, e aí ele escreve uma frase nova. O que diz essa frase nova aí? Deus te proteja sempre, fulano de tal. Beleza? Falou, pô, Tânis, mas o exercício é idiota. O exercício é idiota. Né? Só que é para você entender a lógica. Tem muitos comandos aí que você vai usar no dia a dia. Quando você estiver criando a sua aplicação. E você tem que entender para que funciona aqueles comandos. Porcentagem D, ele guarda um número. Tá? Ele vai colocar nessa posição um número. Tá? E no S, ele vai colocar nessa posição um texto. Beleza? Então, metade da prova de vocês tem exercício desse tipo. Você tem que olhar para o código e me dizer o que vai sair. Tá bom? Alguém resolveu esse negócio aqui? Ninguém resolveu isso? Então, tem o método main, estou criando meu vetor. Eu estou aqui, ali eu estou criando o vetor e fixando alguns nomes, tá bom? Eu poderia deixar isso dinâmico, não poderia? Pedir essa entrada aí para o meu usuário. Mas beleza, eu fixei alguns nomes ali, né? E aí eu estou pegando uma outra string e guardando qual é o nome que a pessoa quer procurar. Tá certo? Estou usando para isso o quê? O JOptionPaint, né? Como é tudo que eu digito no JOptionPaint é string, eu preciso fazer alguma transformação? Não, né? Então o que o cara digitou no JOptionPaint eu já guardo numa variável string, sem fazer modificação nenhuma. Então, nessa linha aqui eu estou declarando a variável e ao mesmo tempo estou executando um JOptionPaint para o cara digitar o valor que ele quer procurar dentro do vetor. Beleza? É aquela primeira caixinha que aparece onde eu vou digitar o nome. Né? Aí eu criei 3 variáveis diferentes. Uma é a posição,
Outra é um contador para eu poder girar aí o meu vetor. E uma terceira, que é um booleano para dizer se ele achou ou não achou o dado que eu estava procurando dentro do meu vetor. Tá certo? Legal. Aí eu faço um for, que vai rodar o meu vetor inteiro, do início até o fim, e eu vou fazendo uma verificação, vou fazendo uma comparação. Se o nome que eu estou procurando está em alguma das posições do vetor. Se estiver, eu guardo o número daquela posição e mudo a minha variável booleana para true. Beleza? O que está diferente ali para vocês? Se é que vocês repararam, tem alguma coisa diferente ali. Else. O if e o else está fora do for lá. Isso é um for especialista que a gente chama, beleza? É um for que eu posso usar quando eu tenho vetor. Tá? Então eu declaro só uma variável de comparação, 2 pontos, o meu vetor. O que ele vai fazer? Ele já entende que ele tem que ir da primeira até a última posição daquele vetor. Não preciso colocar contador, não preciso colocar nada. Não preciso colocar regra nenhuma. O vetor é o limite para ele. Ele trabalha com base no tamanho do vetor. Nós vamos trabalhar mais esse tipo de for daqui para frente, mas é só para vocês terem uma ideia. É uma forma de resolver. Tá bom? Então ele guardou a posição, e aí, com base na variável, eu mando uma mensagem ou outra. Então vamos executar de novo essa parada para vocês entenderem. Ó, ele está nessa linha aqui, ó. J option pane input dialog. Então eu vou colocar lá Marcela. Marcela não tem um vetor, certo? Então, beleza. Ele veio para essa mensagem aqui, ó. O nome Marcela não foi encontrado no vetor. Vamos colocar Carol. Carol, né? Ele achou Carol lá e está me dando qual posição que ele achou o nome Carol. Beleza? Simples e direto. Tem muita coisa de lógica aqui que vocês vão usar na prova de vocês e vão usar no dia a dia de vocês. Tá? E o que é diferente esse aqui em relação ao quinto? A entrada, o tamanho do meu vetor é dinâmico. Eu não sei qual vai ser o tamanho do meu vetor. Beleza? O meu usuário vai dizer qual é o tamanho do meu vetor. Tá? Então, aonde que eu vou mudar isso? Antes de declarar o meu vetor, eu tenho que perguntar o tamanho dele. Vou organizar a minha lógica. Tá? Eu vou perguntar para o meu usuário, ó, quantos dados, quantas informações você quer armazenar? E aí, com base nesse valor, eu crio o meu vetor. Tá bom? Então, o meu vetor passa a ser dinâmico. Você tirou uma foto do seu caderno? Tá lá, ó. Ficou menor ainda que o primeiro. Então, eu tenho aqui, estou declarando uma variável inteira, estou passando um J-option pane onde ele vai digitar o valor. Por que eu estou usando integer.parseInt ali? Hã? Porque o que vem da caixinha é texto, eu tenho que tentar transformar aquele texto num número, beleza? A minha variável não é mais uma string, é uma variável inteira. Então eu tenho que transformar o que vem da caixinha, ou tentar transformar o que vem da caixinha num número inteiro. Por isso que eu tenho aquele integer.parseInt e a caixinha no meio dos meus parentes ali, para controlar. E aí eu crio uma string onde eu vou montar a minha saída. Né? Conforme o cara vai inserindo um dado novo, eu já vou guardando na minha variável string. Vou concatenando ela com os nomes, com os dados novos que vão sendo inseridos.
E aí o resultado, então, 5, olha lá, primeira informação. Eu já vou inserindo e guardando, inserindo e guardando, inserindo e guardando. Aí no final eu só mostro a string. Beleza? Também é um exercício aparentemente idiota, mas tem uma lógica muito bacana por trás aí. Esse aqui eu já mostro para vocês. Esse aqui é outro. O que sai daí? Qual que é a saída desse exercício? Subiu. Vai imprimir duas linhas exatamente igual. Vai imprimir duas linhas iguais para formar um quadrado. Tanto por I quanto por J. Ah, é. Vamos. Qual que é a melhor forma da gente fazer isso aqui? Vamos lá. Que é desse jeito que vocês deveriam proceder na prova, tá bom? Lado é igual a 4, beleza? Então, ele entrou no primeiro for lá. De 1, enquanto for menor ou igual a lado. Ou seja, enquanto I for menor ou igual a 4, ele vai fazer. Primeira linha do for é outro for. Certo? Então eu tenho um for encadeado. Que ele faz a mesma coisa. J igual a 1, enquanto J for menor ou igual a lado, né? Você executa. O que ele vai fazer a primeira linha? Primeira vez lá. Vai pôr um com I. Imprimiu um asterisco. Ele volta para que for? Para esse. Certo? Certo. Ele tem que fazer toda essa execução para depois partir para o de cima. Somei 1 em J. J passou a ser 2. É menor ou igual a 4 ainda? Sim. É. O que ele fala? Imprime outro asterisco. Tem quebra de linha aqui? Não. Então ele vem aqui na sequência. Imprimiu outro asterisco. Volta para onde? Para cá ainda. Beleza? J passou a ser, somou 1 lá, 3. O que ele faz? Volta para cá. Somou 1, J passou a ser 4. Ainda é menor ou igual a 4? Sim. Ele vem e imprime o outro asterisco. Volta para cá, soma 1. J é 5. A condição é verdadeira? Para onde que ele vai agora? Ele vai para a sequência desse cara aqui. Então ele soma 1 em I. I passa a valer 2. Beleza? Só que ele executou essa parada aqui antes. Sim. Né? Ó, esse comando está dentro desse for, não tá? Tá. Na hora que ele terminou a execução aqui, ele vem e executa isso aqui. Isso aqui está fazendo o quê? Quebrando linha. Meu cursor fica paradinho aqui, ó, na linha de baixo. Aí ele volta lá no for, entra aqui de novo. O que ele faz? Quebrou a linha. Foi lá para cima, somou 1. O
Quebrou a linha, foi lá para cima, soma 1. 4 ainda é menor ou igual, certo? Quebrou a linha, foi lá para cima, soma 1. A condição aqui já é falsa, ele veio aqui para baixo. Isso aqui é a saída. Beleza? É um for encadeado no outro. O que vocês precisam lembrar? O mais interno, ele vai ser executado a quantidade de vezes do que o externo solicitar. É isso que vocês têm que lembrar. Tá bom? Então eu tenho um for dentro do outro. Esse aqui vai ser executado até o fim várias vezes. Tá bom? Beleza? Esse tipo de problema aqui é o dia a dia de vocês, e vocês vão ver na prova o tempo inteiro. Bom? Eu ia mostrar o da cena, né? Ia, né? Ele dá um número qualquer. Um número qualquer de 0 e 60. Aí soma e aí soma. Beleza, então o resultado que eu tenho é um número qualquer entre 1 e 61. Quando eu multiplico por 60 aqui, ele me gera um número entre 0 e 59. Quando eu somo 1, eu estou falando, eu quero alguma coisa entre 1 e 60. Beleza? Certo ou não? Se eu quiser alguma coisa entre 1 e 30, o que eu tenho que mudar? Só aqui. Se eu quiser alguma coisa entre 0 e 30, Põe 31 e tira 1. oi? Põe 31 e tira 1. Se eu quiser alguma coisa entre 0 e 30, eu multiplico por 31 e tiro 1. Simples assim. Beleza? Ó, eu ia mostrar para vocês, mas já... Vocês têm mais alguma dúvida específica sobre a prova? Hã? Vai ter a correção dos desafios já no SICA? Eu fiz, alguns estão lá na rede. Mas ó, eu vou corrigir isso para vocês. Só que a ideia não é corrigir agora para vocês. Por quê? Né? Muitos vão simplesmente olhar para a correção. Não é isso que eu quero. Não, só para tirar a dúvida. Não. Pelo amor de Deus, eu estou falando que é o seu caso. Mas eu não quero que vocês olhem para a correção. Eu quero que vocês tentem fazer. Qual que é a saída disso aqui? 10 até 1. 10 até 1. Ele vai imprimir do 10 até 1. Aqui é a mesma coisa? Sim ou não? Por que não? Fazer uma vez só. Hã? Ele faz antes de checar. As condições não são iguais, as mesmas lá? É igual? O valor de x é igual? Sim. Ele vai executar a mesma coisa. Só Tá que bom? na segunda ele só para de executar depois de já ter executado a última vez. Isso, então, aí nós vamos ver a diferença agora. Do jeito que está aqui, o resultado é o mesmo para as duas soluções, beleza? É o mesmo, exatamente a mesma coisa. Tá? Agora, onde é que muda essa parada? Se eu vier aqui e fizer isso, ó. O que acontece? O que ele executa aqui? Nada. Por quê?
ele vem, verifica, a condição é verdadeira? Não, não é verdadeira. Então ele pula o while. Beleza? Nesse aqui, o que ele faz? Ele vai imprimir o zero. Tá certo? Ele vai imprimir o zero. Ele vai tirar um de x, é importante também. Ele vai tirar um de x. Aí ele vem para a condição. O x é maior que zero? Não. Ele sai. Só que ele executou os comandos pelo menos uma vez. Por quê? Nesse caso ele faz a verificação depois de executar os comandos. Entendeu? Beleza? Professor, nesse caso aí, o x ele continuaria valendo -1, só não imprimiria? Aí se você colocasse... Se eu for usar o x daqui para baixo, ele vale menos. -1. Já não vale mais zero. Por isso que eu estou falando que é importante entender que ele vai executar isso aqui também. Sim. Tá certo? Imagina que eu fosse usar esse x em algum lugar aqui para baixo. Ele já não está valendo zero mais, ele está valendo -1. Entendi. No while também é a mesma coisa. Ele vai valer -1, só não vai imprimir. Não, Nem zero. não, porque ele não vai passar por essa linha. Ele não passa. O x aqui embaixo continua valendo zero. Ele não passou por essa linha. Porque ele já não entrou nesse bloco de execução. Tá certo? Aqui não, ele vai passar por essa linha pelo menos uma vez. Tá bom? Tem uma diferença muito grande aqui. Entendi. Tá? Beleza?